A paz do Senhor, uma vez mais, Brasil, aqui o pastor Cícero José de Lima. Estamos, como nós prometemos, de lançarmos um vídeo toda semana, por ser hoje um dia bastante especial que nos fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nós, antes de voltarmos para falarmos em Gênesis em diante, nós vamos dar uma parada aqui. E na próxima semana retornaremos para Gênesis. Mas, por ser um dia especial, eu gostaria de ler para os irmãos Mateus capítulo 26. E fazer uma oração primeiro, em agradecimento a Deus pelo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir de uma maneira clara e evidente. E agradecer a Deus por essa oportunidade que nos tem confiado Ele. Ao Luiz, ao pastor Steve, a você, e agradecer a oportunidade que Deus nos tem concedido. E orar por aqueles que precisam de oração no momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que estás no céu, te louvamos, te bendecemos, te engrandecemos, te rendemos graças pela sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. Deus, entramos na sua presença nesse momento para lhe agradecer pelo que o Senhor tem feito no passado, nesse tempo presente e no futuro. Oramos pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela forma em que o Brasil está sendo hoje trabalhado para uma moralização que eu sei e qualifica o Brasil como um país de primeiro mundo, mas nós vamos ver os direitos americanos ser transladados aos cidadãos brasileiros para que nós possamos termos o nosso tempo de vida com dignidade e que todos possam ter os direitos de sobreviver na terra com dignidade e o seu tempo de vida ser feito embaixo das mãos poderosas do Altíssimo. Oro também por aquelas pessoas que estão sendo hoje perseguidas, sendo mortas, pelo esse último incidente que houve lá na Bélgica. Nós oramos e pedimos a Deus uma providência para que esse povo que está morrendo inocente, que tenha o direito de saber que Deus e Jesus é a nossa única salvação e é o nosso passaporte para a vida eterna. Nós oramos por todos os familiares, essas pessoas que perderam seus entes queridos, e que nós possamos ver o agir de Deus de uma maneira poderosa, um levante de soldados, porque nós queremos ver a palavra de Deus se cumprir nos quatro cantos da terra, não só no nosso idioma, no nosso português, no nosso inglês, agora no inglês, e no espanhol, e em todos os idiomas, que nós possamos ver um exército de homens e mulheres se levantarem na terra, para poder mostrar o valor de uma conversão, e tudo aquilo que Deus prometeu não cair por terra, sem que todas as coisas aconteçam, porque hoje é um dia especial, em que uma parte do mundo se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso alvo, é o nosso objetivo, e Jesus Cristo é a nossa razão de nós estarmos aqui. Nós rendemos graças pelo que Ele fez no passado, está fazendo hoje e o mais que Ele irá fazer amanhã. Nos prepara Deus de Israel para que nós possamos sermos aprovados pelo Senhor. Que o Senhor possa estar levantando uma geração de líderes religiosos que mostrem o valor que Gideão mostrou, que mostre a fé de Abraão e que mostre a garra de Davi e que mostre a perseverança de Moisés. Porque nós queremos ver a humanidade andar num curso em que o Senhor esteja na nossa frente direcionando os nossos passos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Gostaria de ler Mateus capítulo 26, no versículo 31, que diz: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nesse momento, Jesus estava prevendo o que iria acontecer. Momentos antes, Jesus tinha ministrado a Santa Ceia. Jesus tinha ministrado
a Páscoa. Jesus tinha ministrado para os discípulos e aonde ele tinha dito que o próprio Judas iria entregar a ele. Mas Jesus disse para eles, antecipou todas as coisas antes de acontecer. Jesus antecipava, mostrava para eles. Então, o que nós podemos ver com o nosso entendimento na palavra de Deus, que Jesus em nenhum momento ele foi pego de surpresa em nada, porque ele antecipava aos discípulos e mostrava ali as coisas que iriam acontecer. Um ano antes desse fato acontecer, Jesus tinha entrado em Jerusalém. Na Páscoa anterior, do ano atrás, nesse momento, Jesus tinha entrado em Jerusalém montado em um burrinho. E nesse burro que Jesus entrou, Jesus bateu nos mesários, bateu nos cambistas, nas pessoas que estavam ali à cerca do templo ali, vendendo os animais para o sacrifício. E onde ele disse que a minha casa seria chamada casa de oração. Então Jesus, ele foi zeloso pelas coisas que Deus tinha prometido a ele a fazer. Jesus foi zeloso em mostrar hoje para nós que os valores de uma conversão está aonde você descobre em si próprio o seu próprio testemunho de seguir a Jesus. Então Jesus falou aqui e Pedro se manifestou dizendo que se todos, Pedro não o negaria. Jesus disse que antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro o negaria. Tinha falado que Judas iria o trair. Aquele que mete a mão no prato, esse há de me trair. E nesse exato momento, porque Jesus sabia dos costumes dos discípulos que estavam em volta dele. Quando um por um começaram entre eles, para saber qual seria o discípulo que ia trair Jesus, Jesus sabia dos costumes de cada um deles. E sabia do costume de Judas. E no momento anterior, Judas sempre se colocava apressado para fazer as coisas. E quando Judas meteu a mão no prato, Jesus falou para ele. Vamos ler melhor aqui. No versículo 17. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse-lhe: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu dele ao discípulo e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E nesse momento Pedro era avisado. Pedro é avisado do que estava propenso a acontecer. Judas saiu e foi atrás da máfia comunista, da religião, ofereceu o corpo de Jesus. Quanto vocês me dão para me entregar a ele? E o preço de Jesus foi estipulado 30 moedas de prata. E ali pesaram numa balança e deram a Judas. E Judas estava preparado para trazer Jesus. Já estava no coração dele. E o que me chamou a atenção em Judas, já fiz muitos trabalhos de libertação, e eu já vi muitas pessoas se incorporarem em demônios. Mas nesse momento aqui que Judas traiu a Jesus, existem demônios de sutileza. E esse demônio que atuou na vida de Judas, perto de Jesus, ele não se incorporou a ponto de querer destruir a Jesus,
mas é um demônio que se usa com sutileza para destruir as pessoas que estão em volta. E quando Jesus disse, o que tem de fazer, vai e faça logo, Jesus saindo para o Getsemane para fazer a última oração, e Judas foi atrás dos poderosos comunistas da época, da lei, da religião, para poder matarem a Jesus. E qual foi o mal que Jesus fez? E o que Jesus fez para sofrer aquele martírio daquela forma? Então eu queria voltar um pouco para trás na Bíblia e tentar explicar para vocês o que Deus, quem é Deus de Israel. Quando Deus de Israel fala algo ou planeja alguma coisa, Ele é Deus e sabe do começo, do meio e do fim de tudo aquilo que Ele está planejando e fazendo. Porque eu tenho visto as gerações nesse tempo presente, artistas alcançando uma idade, e muitos que se preocuparem em obter ouro, joias e riquezas estão morrendo hoje, como nós estamos vendo, no mundo, não é só no Brasil. É uma geração que está se acabando. Então muitos que se preocuparam só em colecionar ouro, joias e riquezas, mas a idade deles vieram num tempo de enfermidades e estão morrendo. Eu tenho certeza que muitos que morreram sem Jesus, porque gastaram o seu tempo atrás de benefícios pessoais. Mas essa ressurreição de hoje e o que aconteceu lá no passado, na instituição da primeira Páscoa, nós vamos ler Êxodo no capítulo 12, que diz a instituição da primeira Páscoa. Êxodo no capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés, a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Eu guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés, com a fressura, e nada dele deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimarei no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrarei por festas ao Senhor nas vossas gerações, a celebrarei por estatuto perpétuo. Essa foi a celebração da primeira Páscoa. 1405 anos antes de Jesus. Deus já tinha preparado um sacrifício para que o povo dele pudesse alcançar a bênção de Deus. E o povo dele estava no Egito. E quando Deus falou para Moisés que passasse o sangue nas portas das casas, naquela noite, quando Deus viria visitar o Egito, os primogênitos dos homens, dos poderosos e dos animais iriam morrer tudo. Mas aonde tivesse o sangue, Deus passaria por cima. Aquela casa não seria invadida pela morte. Então o sangue de Jesus, então o sacrifício que foi feito nessa constituição da primeira Páscoa. Então quando Jesus pegou o seu sacrifício
1405 anos depois, desta geração, deste século que nós vivemos em 2016 anos atrás. Se nós olharmos pela natureza das histórias, pelos números, nós vamos nos achar 3.421 anos atrás, a instituição da primeira Páscoa. E quando Jesus fez o que ele tinha de fazer para que nós pudéssemos chegarmos até aqui, em que Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. E nesse momento que Jesus celebrou, ele sabia que ele era esse cordeiro que iria tirar o pecado do mundo de uma maneira em que toda a humanidade alcançaria um passaporte para o céu. Mas esse passaporte para o céu, ele tem que vir através do arrependimento. Então não importa se nós ganharmos ouro, joias e riquezas em quantidades, em abundância, e se nós não tivermos Deus e Jesus no coração, os nossos dias são terríveis. Me faz lembrar de que muitas das vezes, dia 1º de maio, completo 19 anos na presença do Senhor. Mas antes de me tornar o que sou hoje para Deus e para Jesus, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, tinha vazio. Eu passava o dia todinho em volta de amigos, de pessoas me cercando todo dia, toda tarde, toda noite. Mas quando deitava a cabeça no travesseiro, estava vazio, tinha um vazio por dentro. E eu me perguntava, por que esse vazio se eu tive tanta gente à minha volta hoje? Depois que eu me converti, eu pude entender. Então, nesse momento em que Jesus avisa a Pedro o que iria acontecer, tenho me deparado com muitas situações, muitas adversidades, mas Jesus em todo o tempo tem falado e tem mostrado o que vai acontecer e tem nos preparado. Então, se nós não estivermos realmente preparados para fazer com que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, nós simplesmente não chegamos a lugar nenhum. Porque essa ressurreição e o sacrifício que Jesus fez, para que hoje nós pudéssemos chegarmos até aqui, o melhor de Deus está por vir. E para nós alcançarmos esse melhor de Deus, só depende de nós fazermos o que nós temos de fazer para Deus nos abençoar. E na sequência do capítulo, no versículo 36, Jesus no Getsemane diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele, um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus fez questão de dizer aqui em oração que a vontade dele não era para morrer. Jesus não queria ser sacrificado. Mas a vontade de Deus é que tem de prevalecer. E Jesus sabia, para ele ter alcançado a imortalidade hoje, com 2016 anos, Jesus está ressurreto, sentado à direita de Deus Pai. E nós sabemos que para o melhor de Deus acontecer em nossas vidas, é necessário um sacrifício. É necessária uma conscientização. Eu tenho visto muito, e tenho ouvido muitas pessoas falarem muitas coisas diferenciadas acerca de Jesus, da palavra de Deus, do próprio Deus de Israel, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos nós que nascemos na concepção normal e vaginal, todos nós, seres humanos na terra, temos uma prestação de conta a pagar a Deus de Israel. Quando Deus visitou o Egito, que matou os primogênitos, Deus disse que ia visitar o Egito e acabar com os primogênitos. E visitar os deuses do Egito. Então, Deus de Israel, ele é soberano. Então, os deuses que ele se referia é simplesmente Satanás, que foi lançado dos céus e que se personifica em de variados tipos de adoração. As adorações que sejam contrárias à adoração do Deus de Israel. Então, Deus, quando visitou para destruir a tudo aquilo do Egito, Deus nos mostra que ele é soberano, ele é único. Então, a oportunidade que nos está sendo dada, nós temos que aproveitar. Porque quando Deus promete, ele cumpre. E quando Deus vai cumprir uma promessa, não importa se você passa 10 anos, 15 anos ou 20 anos, à espera de uma promessa de Deus. Ele cumpre. Mas a paciência e a perseverança, ela tem que
prevalecer e permanecer na sua fé. Porque Deus não revoga e a palavra dele, como dito para Isaías, ela não vai voltar vazia. Se nós perseverarmos e acreditarmos que o melhor de Deus vai acontecer, nós precisamos saber que ele é fiel para cumprir em nós. Agora, toda uma adversidade, toda uma perseguição e todo um mal oferecido, nós temos que passar com Deus à nossa frente. Porque os livramentos, quem vai continuar vai ser Deus que vai dar o livramento. Agora, as maravilhas que ele vai operar vai depender do nosso testemunho. Porque quando nós subirmos no altar para pregar uma palavra de Deus, nós temos que saber que nós somos empregados, nós somos ministros, nós somos filhos de um Deus de Israel que não revoga a sua palavra. Então, nesse momento, Jesus falou, não faça a minha, mas a tua vontade. Porque Deus, ele requer um coração voltado em cima de uma certeza de que nós dependemos dele 24 horas por dia. Por mais bens e por mais ouros que nós tivermos, nós nunca devemos nos esquecermos. Deus de Israel, ele não revoga a sua palavra e nós temos que prestarmos conta. Todo ser humano na terra vai prestar conta ao Deus de Israel. Não importa a sua posição, não importa o que você é, e não me interessa saber quem você é. Mas ao Deus de Israel vai prestar conta de tudo que você fez. Ou bem ou mal, ou em vida ou em morte, você vai prestar conta. Então, esse é o momento, nessa ressurreição de Jesus. Nós estamos fazendo com que possa chegar ao seu entendimento de que as promessas, elas vão se cumprir. E que essa geração, ela vai ser marcada por algo extraordinário que a Bíblia nos relata e que Jesus tem nos falado. Mas vai estar perto de acontecer algo que toda a terra vai ver. Não se preocupem em usar armas de fogo, não se preocupem em usar raios lasers, porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. E nada físico atinge aquilo que Deus planejou. Assim como ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos entender que nenhuma arma terrena pode combater a força do poder de Deus. Então, que esse dia dia especial, na ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos nos conscientizarmos de que a nossa fé, ela não vai ser abalada. E que o mal que planejaram ou que pensam, ele não vai ser executado, porque Deus está na frente e tem um propósito para todas as almas em cima dessa terra. E eu faço parte dessa promessa. E o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Agora, Deus está me dando uma oportunidade. E essa oportunidade eu estou agarrando. Durante tempos eu fiquei afastado, durante tempos eu fiquei na obscuridade, mas agora chegou o momento de colocar essa convicção de certeza de que esse ministério vai dar frutos para os mendigos, para as prostitutas, para as pessoas de rua, para aqueles que estão enfermos nos hospitais, aos presídios e para todos aqueles que precisam ter uma conversão genuína, porque Jesus fez um sacrifício para alcançar a humanidade. E que nós possamos usarmos todos os dias a misericórdia do Deus de Israel em nossas vidas e que o sangue de Jesus esteja em nossas vidas e que nossas fardas e que nossas armas sejam com que o Deus de Israel possa ser glorificado em nosso testemunho e na justiça, porque a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Com esse afardamento ou com essa farda, a justiça de Deus, ela vai prevalecer, porque o mal não pode prevalecer contra o bem. E eu me prontifico como um soldado para que nós possamos ir como exército de Deus para que a justiça e o bem prevaleçam. Oramos mais uma vez para finalizar pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e por todos os brasileiros do bem que querem ver a dignidade americana se transladarem para todos os cidadãos brasileiros. Nós somos só 200 milhões e nós podemos ter dignidade para viver e não vivermos indignamente e administrado por uma corja, administrado pelo mal. Nós vamos ser administrados pelo bem do poder de Deus e com Jesus na nossa frente. Que Deus possa abençoar não só o Brasil e o mundo e agradecer por essa oportunidade. E nós vamos voltar para falarmos mais e para orarmos mais e dar a Deus o que é Ele devido, porque o amanhã pertence a Deus. Agora, o hoje, nós estamos conscientes da nossa chamada e da nossa responsabilidade. Que
que os líderes evangélicos possam nos unirmos todos em um objetivo, nas denominações, na A, da B, da C, da D, da F, da G, da H, mas que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós, diferenciados, ministros do Evangelho, nas suas lideranças, nas suas quantidades de membros, ou sem nenhum membro, nós possamos saber que Deus é que administra todo através de Jesus Cristo, que ressurgiu na ressurreição do dia de hoje. E que nós possamos sermos fiéis, e que nós possamos mostrarmos os valores de uma conversão, e que nós possamos darmos o nosso melhor em contribuição ao que Deus nos tem dado. Que Deus abençoe a todos nós, nossos familiares, todas as pessoas aonde chegarem essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração e que nós possamos nos unirmos em uma só corrente, de fé, de força, de oração, de jejum e com ação, porque sem ação nós não mudamos nada. Se nós ficarmos sentados, estagnados, nós vamos só inchar, engordar e descer para baixo. Agora, se nós nos levantarmos com ação, nós podemos mudar essa situação, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. E para Ele cumprir, só depende de nós. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ser um merecedor de entrar no céu pela porta da frente. E que esse fardamento possa ser trocado por esse, e que nós possamos moralizar onde precisa de moralização, colocar a verdade em cima das mentiras e vivermos com dignidade, porque é o que Deus quer de cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, exalto, te engrandeço, te glorifico. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, pelo momento que nos está sendo concedido, que nós possamos sermos um canal de avivamento, para nós possamos sermos uma diferença na vida daqueles que estão ofuscados, que estão estagnados em cima das suas dúvidas, em cima dos seus propósitos, mas que nós possamos ver a tua igreja se erguer com autoridade e nós possamos mostrar o valor de uma conversão. Nesse momento, te agradecemos e apresentamos a Operação Lava Jato, apresentamos a Polícia Federal, o Ministério Público e todos os 199 milhões de brasileiros que estão trabalhando em prol de uma moralização em direitos iguais. Nós sabemos e vemos que existem muitos cidadãos, homens e mulheres, com formação de faculdade nas gavetas, sem oportunidades. Que nós possamos ver esses direitos nos dia a dia, na manutenção das suas famílias, que nós possamos vermos e vivermos com dignidade. Sou grato por essa oportunidade, agradeço pelos presidentes anteriores, desde o George Washington ao atual Barack Obama. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nos Estados Unidos, porque aqui o Senhor tem mostrado os direitos de uma cidadania. Obrigado, Deus de Israel, por Jesus Cristo, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, por saber que o Senhor é Deus e o Senhor é justiça e que a sua justiça prevaleça contra o mal. Que nós possamos ver o bem prevalecer contra o mal. Essa é a nossa oração de agradecimento por tudo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o Brasil e a todos nós.